E aí, pessoal, bom dia! Vamos começar? Hoje a gente vai falar de um assunto, olha, que é o coração de qualquer empresa e que vai ser fundamental para a carreira de vocês, que é o clima organizacional. Pensem bem, é isso que mexe com a nossa vontade de ir trabalhar, sabe? Com o resultado que a gente entrega e até com a nossa saúde. Então, fiquem bem ligados, porque isso aqui vai ser o dia a dia de vocês lá no mercado de trabalho. Vamos fazer um exercício rápido aqui? Pensem comigo. Tenho certeza que todo mundo aqui já passou por isso. Você entra numa loja, num escritório, sei lá, e sente uma coisa estranha no ar. Sabe, um peso, né? Ou então o contrário, um lugar com uma energia super boa, que você até se sente mais leve. Pois é, essa tal de sensação, essa atmosfera, não é coisa da nossa cabeça, viu? Isso tem nome, tem motivo, e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, para a gente organizar as ideias e ninguém se perder, nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui, ó. A gente vai começar entendendo direitinho o que é esse tal de clima organizacional. Depois, por que ele é tão, mas tão importante. Aí a gente vai ver como é que se mede isso, como se melhora e, claro, a parte mais importante para vocês, qual é o papel de vocês nessa história toda. Fechado? Então vamos lá. Certo? Então vamos para o nosso primeiro ponto. Vamos mergulhar fundo nisso e finalmente botar nome e sobrenome naquela sensação, naquela atmosfera que a gente comentou agora há pouco. Então, o que é isso na prática? Traduzindo para o nosso dia a dia de assistente administrativo. Clima é basicamente como o pessoal que trabalha na empresa sente o ambiente. É como se fosse o cheiro, a temperatura daquele lugar, sabe? Não adianta nada a empresa ter lá um quadro bonito na parede dizendo "somos uma família", se no dia a dia o tratamento é na base da frieza, da desconfiança. O clima organizacional é aquilo que se vive na prática, não o que está escrito no papel. E olha só, não sou só eu que estou dizendo isso. Olhem o que diz um dos grandes nomes da administração aqui no Brasil, o Chiavenato. Ele basicamente matou a charada. Ele diz que o clima é bom quando o ambiente ajuda a gente a se sentir bem, a se sentir satisfeito, sabe? E é desfavorável, ou seja, é ruim, quando só gera frustração, raiva, desânimo. É isso, simples e direto ao ponto, né? Ok, agora que todo mundo já entendeu o que é, vamos para a pergunta que não quer calar. Por que isso importa tanto? Por que esse assunto é tão sério? Por que as empresas onde vocês vão trabalhar precisam e muito se preocupar com isso? Bem, o impacto, minha gente, o impacto é gigante. E ele é gigante tanto para o bolso da empresa quanto para a nossa cabeça, para a nossa saúde. Dá uma olhada nessa comparação. É literalmente o dia e a noite. De um lado, quando o clima é positivo, o que a gente tem? Pessoal engajado, produtivo, gente querendo ficar na empresa, é inovação, é bem-estar. Agora, olha o outro lado. Quando o clima é negativo, o que acontece? É só estresse, conflito, gente pedindo as contas o tempo todo, uma rotatividade altíssima. Para a empresa, isso significa uma coisa, prejuízo na certa. E para a gente, para quem está ali dentro, significa adoecimento. Agora, se preparem, porque esse número aqui é um verdadeiro soco no estômago. Pensa comigo na seguinte situação. Imagina a Maria, uma assistente administrativa excelente, super dedicada, sabe? E de repente um dia ela vai lá e pede as contas. Aí a gente vai investigar para saber o que aconteceu e descobre que o problema não era salário, não era a empresa em si. O problema era a chefia dela, que cobrava tudo na base do grito e nunca reconhecia um trabalho bem feito. Pois bem, essa é a história da Maria, pessoal. Ela representa a história de 8 em cada 10 pessoas que pedem demissão. O motivo principal? O chefe direto, a liderança. E, gente, o negócio é tão sério, mas tão sério, que a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, já deu o recado oficial. Um ambiente de trabalho tóxico é um fator de risco enorme. Ele adoece as pessoas de verdade, causa ansiedade, depressão, o famoso burnout. Ou seja, isso deixa de ser um problema só da empresa, sabe? Vira uma questão de saúde pública. É grave demais. Tá bom, professor, entendi. Mas como é que a empresa sabe se o clima tá bom ou se o negócio tá feio precisando de UTI? Não pode ser no achismo, né? E não é. Existem ferramentas para isso, como se fossem termômetros, sabe? Eu gosto de chamar de sinais vitais da organização. Vamos dar uma olhada nos principais agora. Olhem bem para essa lista aqui. Pensem nela como um check-up médico da empresa. A taxa de turnover, ou seja, a rotatividade de gente, está alta e sinal de febre. Os níveis de produtividade caíram, pressão baixa. Tem muita fofoca e a comunicação interna não funciona? É sintoma claro de problema. E é aqui que vocês entram, como futuros assistentes administrativos. Vocês vão ajudar a monitorar muitos desses sinais. Então, ficar de olho nesses indicadores é parte fundamental do trabalho. Beleza. Então, vamos recapitular.
A gente já sabe o que é o clima, por que ele importa e como a gente mede a febre, né? Agora vem a parte do tratamento. Como é que a gente faz, na prática, para construir um ambiente de trabalho melhor? Imagine a construção de uma casa. Para essa casa ficar de pé, firme e forte, ela precisa de quê? De bons pilares, de uma fundação sólida, certo? Pois é. No clima organizacional, a lógica é a mesma. E a fundação, os pilares, são esses três aqui: comunicação, liderança e uma coisa muito importante chamada segurança psicológica. Se um desses três estiver meio frouxo, a casa toda balança. Vamos falar do primeiro pilar, a comunicação. E não é só sobre mandar e-mail e fazer reunião não, viu? É sobre ter transparência, é sobre o jogo ser aberto com todo mundo, é todo mundo na empresa saber para onde o barco está indo. E tão importante quanto falar é saber escutar. É abrir canais de verdade para que as pessoas possam dar opinião, possam fazer uma crítica construtiva, dar uma sugestão e tudo isso sem aquele medo de sofrer alguma retaliação depois. Agora, o segundo pilar. E esse talvez seja o mais pesado de todos: a liderança. Vocês lembram da história da Maria e o chefe dela que a gente falou agora há pouco? Pois é, o problema estava todo aqui. Um bom líder, gente, não é aquele que dá mais ordens. É aquele que inspira pelo exemplo, que sabe ouvir a equipe de verdade, que está junto no dia a dia. É aquela pessoa que, na hora que o conflito aparece, não vai jogar gasolina no fogo. Pelo contrário, vai buscar a solução junto com todo mundo. E, finalmente, o terceiro pilar, um conceito que hoje em dia vale ouro dentro das empresas: segurança psicológica. Mas o que é isso na prática? É simples. É a liberdade de você poder ser quem você é no ambiente de trabalho. É poder chegar para o seu chefe e dizer: olha, eu não concordo com isso por tal motivo. Ou então admitir: pessoal, cometi um erro aqui. E fazer isso sem aquele pavor de ser humilhado na frente de todo mundo, ou pior, de ser demitido. É nesse ambiente de confiança que a inovação realmente acontece. E aqui a gente tem um passo a passo de como se constrói isso. Olha só que interessante. Primeiro passo: permitir erros. Entender que errar não é crime, gente. Errar faz parte do processo de aprender. O sistema caiu porque alguém fez algo errado. Ok, vamos entender o que aconteceu e corrigir a causa, sem sair procurando um culpado para crucificar, sem caça às bruxas. Segundo, humildade. Um líder que chega e fala: gente, eu errei, ele cria um time muito mais forte e unido. E terceiro, estimular perguntas. Perguntar não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é sinal de engajamento, de vontade de fazer o certo. Curiosidade é o motor de tudo. Muito bem, e para a gente ir fechando o nosso bate-papo, vamos entender qual é o nosso papel nesse latifúndio todo. Porque, olha, se engana e se engana feio quem pensa que construir um bom clima é responsabilidade só do dono da empresa ou do gerente, viu? Guardem isso com vocês para a vida profissional. O clima de uma empresa é construído todo santo dia. É tijolinho por tijolinho. E quem coloca esses tijolos? Todo mundo. Um bom dia sincero que você dá, uma ajuda que você oferece para um colega que está apertado, um elogio. Cada uma dessas coisas assenta um tijolinho do bem. Agora, uma fofoca, uma cara amarrada o dia todo, um trabalho mal feito de propósito, isso aí derruba um tijolo. E vocês, em breve, farão parte dessa construção. Então, a reflexão que eu quero deixar para vocês hoje é essa. Depois de tudo isso que a gente conversou, pensem um pouco. Que tipo de profissional vocês querem ser? Que tipo de colega de trabalho? Que tipo de tijolo vocês vão escolher colocar nessa construção todos os dias? Lembrem-se, a responsabilidade é nossa, de cada um de nós. E o conhecimento que vocês adquiriram hoje, essa é a primeira ferramenta na caixa de vocês para ajudar a levantar paredes mais fortes e ambientes de trabalho muito mais saudáveis para todo mundo.